O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E o maior erro de quem quer mudar de vida é acreditar que a sua transformação tem que começar gigante. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados, através de consciência que vira uma transformação real. Ok? Hoje eu comecei inspirada, né? A voz ainda não tá boa, mas tá melhor que ontem, né? Vamos ver o lado bom de tudo. Eu não vou deixar de gravar por causa da voz. Peço que vocês tenham um pouquinho de compaixão, tá? Que a titia tá com a voz ainda se restabelecendo de uma influenza A pesada, ok? E assim, em cada pessoa, uma coisa é mais atacada, né? Vamos dizer, nas crianças é mais febre. Tudo que elas vão ter dá febre, já reparou? Né? Agora, em mim, é a voz. Então, se eu tiver uma sinusite, eu fico sem voz. Se eu tiver uma faringite, eu fico sem voz. Se eu tiver uma dor de garganta, eu fico sem voz. Se eu tiver uma gripe, eu fico sem voz. E eu uso a voz para trabalhar, né? Engraçado, né? Talvez porque eu use demais. Pode ser. Enfim, vamos lá que mesmo meio capenga, ela não me abandona. Então, gente, livro da vez, Hábitos Atômicos, de James Clear. Nós estamos estudando a terceira lei da mudança de comportamento, que se chama Torne o Hábito Fácil. Dentro da terceira lei, estamos no capítulo 13. O capítulo 13 se chama Como Parar de Procrastinar usando a regra dos 2 minutos. É um capítulo super legal. Ele é um dos mais curtinhos do livro, mas é um capítulo que entrega um conteúdo assim imenso. Por ser curtinho, eu dividi o capítulo 13 em apenas 2 partes, tá? Ontem, na última aula, nós já estudamos a primeira parte e hoje a gente vai finalizar o capítulo 13. No fim do capítulo 13, o James Clear, ele vai revelar uma verdade que praticamente destrói essa ilusão de perfeição que a gente tem. Qual é essa verdade? A verdade de que você não precisa começar grande em nada. Você precisa começar. E de uma forma que seja repetível. Ok? Então, vamos para o livro, vamos para a leitura e depois eu vou pegar o coração dessa parte do texto, vou pegar a real mensagem, o que o livro está querendo te ensinar com essa parte do texto e vou gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida assim que você terminar de assistir essa aula. Ok? Então vamos lá, capítulo 13, como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos. Já fizemos a parte 1, estudamos a parte 1 e agora a parte 2, né? Então dentro da regra dos 2 minutos, vamos continuar. A ideia é tornar os seus hábitos os mais fáceis possíveis de começar. Qualquer um pode meditar por 1 minuto, ler uma página ou guardar uma peça de roupa. E como acabamos de discutir, essa é uma estratégia poderosa, porque depois de começar a fazer a coisa certa, é muito mais fácil continuar fazendo a coisa certa. Um novo hábito não deve parecer um desafio. As ações que se seguem podem ser um desafio, mas os primeiros 2 minutos devem ser fáceis. O que você quer é uma porta de acesso para o hábito, que naturalmente a leve a um caminho mais produtivo. Geralmente, você pode descobrir as portas de acesso dos hábitos que levarão ao resultado desejado, mapeando os seus objetivos em uma escala de muito fácil a muito difícil. Por exemplo, correr uma maratona é muito difícil.
Correr 5 quilômetros é difícil. Andar 10.000 passos é moderadamente difícil. Caminhar 10 minutos é fácil. E colocar os seus tênis de corrida é muito fácil. O seu objetivo pode ser correr uma maratona, mas a sua porta de acesso ao hábito é colocar os tênis de corrida. É assim que você segue a regra dos 2 minutos. Então, o livro traz um quadro onde você tem as atividades muito fácil, moderado, difícil e muito difícil. Com 3 exemplos, vou falar para vocês, tá? Então, o primeiro, o livro já falou que foi da maratona. Então, é muito fácil colocar os tênis, é fácil caminhar por 10 minutos, é moderado caminhar 10.000 passos, é difícil correr 5 quilômetros e é muito difícil correr uma maratona. Agora, outro exemplo, é muito fácil escrever uma frase, é fácil escrever um parágrafo, é moderado escrever 1.000 palavras, é difícil escrever um artigo de 5.000 palavras e é muito difícil escrever um livro. Mas se você começar escrevendo uma frase, você vai conseguir. E o último exemplo, é muito fácil abrir as suas anotações. É fácil estudar por 10 minutos. É moderado estudar por 3 horas. É difícil tirar somente nota 10. E é muito difícil fazer um doutorado. Mas se você começar a estudar abrindo as suas anotações e estudando 10 minutinhos, um dia você vai chegar a estudar 3 horas, tirar 10, se formar, fazer um mestrado e um doutorado, ok? As pessoas geralmente acham estranho falar sobre ler uma página, meditar por 1 minuto ou fazer uma ligação de vendas. Mas o ponto não é fazer uma coisa. O objetivo é dominar o hábito de comparecer. A verdade é que um hábito deve ser estabelecido antes que ele possa ser melhorado. Se você não consegue aprender a habilidade básica de comparecer, então você tem pouca esperança de dominar os detalhes mais sutis. Em vez de tentar criar um hábito perfeito desde o começo, faça a coisa mais fácil em uma base mais consistente. Você tem que padronizar antes de otimizar. À medida que você domina a arte de comparecer, os 2 primeiros minutos simplesmente se tornam um ritual no início de uma rotina maior. Isso não é apenas um truque para facilitar os hábitos. É a maneira ideal de dominar uma habilidade difícil. Quanto mais você ritualizar o início de um processo, maior é a probabilidade de você atingir o profundo foco necessário para fazer grandes coisas. Ao executar o mesmo aquecimento antes de cada treino, fica mais fácil entrar no estado de pico de desempenho. Seguindo o mesmo ritual criativo, você facilita o difícil trabalho de criar. Ao desenvolver um consistente hábito de desligamento, ir para a cama em um tempo razoável fica fácil. Pode até não conseguir automatizar todo o processo, mas pode deixar a primeira ação automática. Facilite o início do processo e o resto acontecerá. A regra dos 2 minutos pode parecer um truque para algumas pessoas. Você sabe que o real objetivo vai levar mais do que apenas 2 minutos. Então pode parecer que você está tentando se enganar. Ninguém está realmente querendo ler uma página, fazer uma flexão ou só abrir as suas anotações. E se você sabe que é um truque mental, por que cairia nele?
Se a regra dos 2 minutos parece forçada, tente isto. Pratique por 2 minutos e depois pare. Vá correr, mas você deve parar depois de 2 minutos. Vá meditar, mas deve parar depois de 2 minutos. Estude árabe, mas deve parar depois de 2 minutos. Não é uma estratégia para começar, é a coisa toda. O seu hábito só pode durar 120 segundos. Um dos meus leitores usou essa estratégia para perder mais de 50 quilos. No começo ele ia à academia todos os dias, mas dizia a si mesmo que não poderia permanecer por mais de 5 minutos. Ele ia à academia, fazia exercícios por 5 minutos e saía assim que o tempo acabava. Depois de algumas semanas, ele olhou em volta e pensou: bem, estou sempre vindo para cá de qualquer maneira. Posso muito bem começar a ficar um pouco mais. Alguns anos depois, o excesso de peso desapareceu. Escrever um diário é outro exemplo. Quase todo mundo pode se beneficiar passando seus pensamentos da cabeça para o papel. Mas a maioria das pessoas desiste depois de alguns dias, ou nem começa, porque escrever um diário parece uma tarefa árdua. O segredo é ficar sempre abaixo do ponto em que isso passa a ser percebido como um trabalho. Greg McKeown, um consultor de liderança do Reino Unido, construiu um hábito de criar um diário deliberadamente, escrevendo menos do que gostaria. Ele sempre parava de escrever antes que parecesse um aborrecimento. Ernest Hemingway acreditava em conselhos semelhantes para qualquer tipo de escrita. A melhor maneira é sempre parar quando você está indo bem, disse ele. Estratégias como essa funcionam também por outro motivo. Reforçam a identidade que você quer construir. Se aparecer na academia por 5 dias seguidos, mesmo que seja por apenas 2 minutos, você está apostando em sua nova identidade. Você não está preocupado em ficar em forma. Você está focado em se tornar o tipo de pessoa que não perde os treinos. Está praticando a menor ação que confirma o tipo de pessoa que você quer ser. Raramente pensamos em mudar dessa forma, porque somos consumidos pelo objetivo final. Mas uma flexão é melhor do que nenhum exercício. 1 minuto de prática de violão é melhor que nada. 1 minuto de leitura é melhor do que nunca pegar um livro. É melhor fazer menos do que você esperava do que não fazer nada. Olha que legal. Em algum momento, depois de estabelecer o hábito e comparecer todos os dias, combine a regra dos 2 minutos com uma técnica que chamamos de modelagem de hábito, para escalonar o seu hábito em direção ao seu objetivo. Comece dominando os 2 primeiros minutos da menor versão do comportamento. Em seguida, avance para um passo intermediário e repita o processo, concentrando-se nos 2 primeiros minutos e dominando esse estágio antes de passar para o próximo. Em determinado ponto, você estará praticando o hábito que originalmente você quis criar, mantendo ao mesmo tempo seu foco onde deveria estar, nos 2 primeiros minutos do comportamento. E aí o livro traz outro quadro que se chama Exemplos de Modelagem de Hábito. Então vamos lá. Então você tem o hábito e você tem as fases, a fase 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos no exemplo de acordar cedo. Fase 1, esteja em casa às 10 horas da noite todas as noites. Fase 2, desligue todos os dispositivos, TV, telefone, até às 10 horas da noite todas as noites.
Fase 3, esteja na cama às 10 horas da noite todas as noites, ou lendo um livro ou conversando com alguém. Na fase 4, você apaga as luzes às 10 horas da noite todas as noites. E na fase 5, você só acorda às 6 horas da manhã todos os dias. Ok? Outro exemplo, tornar-se vegano. Então vamos lá, vamos modelar esse hábito. Fase 1, comece a comer legumes em todas as refeições. Fase 2, pare de comer animais com 4 patas. Fase 3, pare de comer animais com 2 patas. Então, com 4 patas você tem boi, porco. Com 2 patas, frango. Fase 4, pare de comer animais sem patas, peixes. E na fase 5, pare de comer todos os produtos de origem animal, ovos, leite e queijo, ok? Agora vamos para outro exemplo, o exemplo de exercitar-se. Vamos modelar esse hábito. Fase 1, vista a roupa de treino. Fase 2, saia e tente dar um passeio. Fase 3, dirija para a academia, faça exercícios por 5 minutos e saia. Fase 4, exercite-se por 15 minutos, pelo menos uma vez na semana. Fase 5, exercite-se 3 vezes por semana, ok? Quase todo o objetivo maior de vida pode ser transformado em um comportamento de 2 minutos. Quero viver uma vida saudável e longa. Preciso ficar em forma. Preciso me exercitar. Tenho que vestir minhas roupas de ginástica. Entendem? Então vamos lá, ó. O objetivo maior, quero viver uma vida saudável e longa. Então, para isso, eu tenho um objetivo menor que é, eu preciso ficar em forma. Eu vou beber uma aguinha. Para ficar em forma, eu tenho que ter um objetivo menor que é, preciso me exercitar. Para me exercitar, eu tenho que ter um objetivo menor que é vestir minhas roupas de ginástica. Então, se eu quero ter um casamento feliz, eu tenho que ter um objetivo menor de precisar ser um bom parceiro. E para eu ser um bom parceiro, eu tenho que ter um objetivo menor, que é fazer algo todos os dias para facilitar a vida do meu parceiro. Para eu facilitar a vida do meu parceiro, eu tenho que ter um objetivo menor, que pode ser planejar a refeição para a próxima semana. Sempre que tiver dificuldades para manter um hábito, experimente a regra dos 2 minutos. É uma maneira simples de facilitar os seus hábitos. Ok? Agora ele traz um resumo do capítulo 13, com 5 tópicos. Então vamos lá. Resumo do capítulo. Número 1. Os hábitos podem ser concluídos em poucos segundos, mas continuam a afetar o seu comportamento por minutos ou horas depois. Número 2. Muitos hábitos ocorrem em momentos decisivos, escolhas que são como uma bifurcação na estrada e o direcionam para um dia produtivo ou um dia improdutivo. Número 3. A regra dos 2 minutos afirma: quando você inicia um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Número 4. Quanto mais você ritualizar o início de um processo, maior é a probabilidade de entrar no estado de profundo foco necessário para fazer grandes coisas. E por último, número 5, padronize antes de otimizar. Você não pode melhorar um hábito que não existe.
Só nessa frase temos um bingo de milhões, né? Bom, o capítulo 13 termina aqui. No próximo vídeo, a gente vai começar a estudar o capítulo 14. O título do capítulo 14 é Como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus hábitos impossíveis. Também vai ser um capítulo muito legal, tá? Agora eu vou passar para vocês qual é a mensagem dessa parte do capítulo, ok? Pensa numa coisa aqui comigo. Todo mundo sonha com o resultado final, né? Então, se você quer saúde, você quer o quê? Você quer um corpo saudável. Você quer ver o seu negócio crescendo. Você quer ter a sua mente disciplinada. Você quer muita prosperidade. Você quer liberdade. Não é isso o resultado final? Só que quase ninguém respeita o estágio mais importante. Qual é? O livro fala: o hábito de comparecer. Essa é uma expressão diferente, né? Mas ela é muito importante. Perdão. O hábito de comparecer. Porque a verdade, gente, é que é desconfortável, né? Você não pode melhorar um hábito que ainda nem existe. O capítulo termina assim. Então, a maioria das pessoas, elas vão fracassar. Por quê? Porque elas estão tentando já fazer um processo de melhoria, de otimização naquele hábito, antes mesmo de padronizar aquele hábito, de fazer aquele hábito começar a acontecer. O famoso carro na frente dos bois, né? Então, você quer começar a correr, você já quer correr o quê? 10 quilômetros, né? Você quer começar a escrever um livro, você já quer produzir todos os capítulos do livro perfeitos. Você quer meditar, você já quer atingir a paz absoluta de um Buda, né? De um chefe budista. Você quer acordar cedo, você já quer mudar toda a rotina do seu dia em um único dia. Você quer acordar 5 horas da manhã, você nunca acordou antes das 8. E aí, quando você faz esse movimento, o seu cérebro, ele sente esse peso. Essa mudança para ele é muito forte, é muito pesada. Ele não quer isso. Aí ele vai e ele sabota o seu processo antes mesmo desse processo criar raízes. E é por isso que o autor insiste nessa parte do capítulo 13, que o objetivo inicial não é chegar à excelência no que você fizer. Não, esse é o objetivo final. O objetivo inicial é repetir. Aí o bingo do dia. Então, o objetivo inicial é a repetição, ok? Então, é uma página hoje, uma página amanhã, uma página depois de amanhã, e assim vai. Uma flexão hoje, uma flexão amanhã, ok? Repetição. 2 minutos fazendo alguma coisa. Ou seja, uma pequena ação. 2 minutos, você faz pouca coisa em 2 minutos, né? E parece que é muito pouco, mas não é, porque essa pequena ação, ela faz uma coisa gigantesca, que é o que o livro também falou: confirmar uma nova identidade. Como? 2 minutos me confirma uma nova identidade. Vou te explicar. Quando você veste a roupa do treino, você está reforçando a identidade de alguém que é disciplinado, alguém que treina, não é? Quando você abre o livro, você está reforçando a identidade de alguém que quer aprender, que quer estudar. Quando você escreve uma frase, você está reforçando a identidade de alguém que está consistente no ato de escrever, né? Vou escrever um livro. Então, essas pequenas ações
repetidas, elas estão dizendo alguma coisa para o seu cérebro. O que elas estão dizendo? Elas estão dizendo, essa aí é a pessoa que eu estou me tornando. É a pessoa que tem a disciplina de ficar todo dia 2 minutos fazendo aquilo. Ok? Isso é profundo, gente. Porque o seu cérebro ele vai entender isso. Ok? As pessoas, elas estão focando tanto no resultado final que elas ignoram totalmente o sistema que elas precisam que cria o resultado final. Elas querem milagre. Ok? Os hábitos, eles funcionam como uma estrada. Cada pequena repetição que você faz fortalece aquela direção que você está seguindo. Em vez de você virar à direita, não, você continua na estrada principal, através daquela pequena repetição do dia de hoje. Você não se desvia. Outro bingo, né? Entenda que você não vai se tornar disciplinado em um único ato heróico. Não existe isso. Você se torna disciplinado através de centenas de pequenas confirmações silenciosas, nada heróicas. O James Clear chama isso de padronizar antes de otimizar. Então, primeiro, o que você vai fazer? Você vai tornar o hábito automático. Depois, você vai tornar o hábito extraordinário. Ok? Então, primeiro ele tem que ficar automático. Depois você evolui ele, expande ele, torna ele extraordinário. Por quê? Porque a consistência sempre vem antes da intensidade. Você só consegue intensificar algo que já existe. Então, primeiro você fica consistente naquilo e depois você intensifica, ok? Agora eu vou te falar uma verdade que o livro ele quer passar para você e que pode mudar a sua vida. Presta atenção. Fazer pouco todos os dias é infinitamente mais poderoso do que fazer muito uma vez ou outra, esporadicamente, ocasionalmente. Ok? Bingo de milhões aqui, tá? As pessoas não acreditam nisso, mas é verdade. A maioria das pessoas, elas superestimam o impacto de um grande esforço e elas subestimam o impacto de pequenas ações, porém repetidas por anos. Pensa aqui comigo, vê se eu não tenho razão, vê se não faz sentido. Qual hábito que você está tentando tornar perfeito antes mesmo de torná-lo consistente e aí ele não dá certo? Onde que você está criando metas grandes demais para conseguir sustentar, em vez de começar pelo pequeno? Qual pequena ação diária que poderia mudar a sua identidade a longo prazo, ao longo do tempo? E o que que você precisa parar de exigir de si mesma para você finalmente conseguir começar a fazer um hábito? Gente, transformação real não nasce de nenhuma pressão, muito menos uma pressão extrema, ok? Transformação real nasce de uma repetição, muitas das vezes silenciosa. E é exatamente isso que trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro. É a construção de uma identidade forte através de hábitos simples, hábitos sustentáveis, consistentes. Porque a prosperidade, seja ela emocional, financeira, mental, ela não surge de uma explosão de motivação. Isso é coisa de filme, isso é historinha. Prosperidade nasce de pequenos comportamentos repetidos até se tornarem
comportamentos naturais para você. E na cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como que você constrói disciplina sem se auto-sabotar, como que você cria hábitos simples que realmente vão permanecer, como que você abandona esse perfeccionismo que te paralisa e como que você consegue transformar pequenas ações em um crescimento realmente exponencial. E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios práticos para você fortalecer diariamente a sua mentalidade, que agora é de abundância, de constância, de expansão, certo? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque é um conteúdo de grande valor, ok? Agora, responde aqui nos comentários. Qual pequeno hábito que você está pronta para repetir todo dia? Mesmo sem perfeição. Ninguém aqui está falando de perfeição. Estou falando de um pequeno hábito que você já está pronta para repetir todo dia. Gente, é coisa simples. É acordar 10 minutos mais cedo da hora que eu acordo, para nunca mais chegar 10 minutos atrasada todo dia no trabalho. É coisa simples, ok? Você já sabe, aqui é o Clube da Mente de Ouro, né? Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não busca uma mudança instantânea, você não vai encontrar isso aqui. Aqui você vai construir uma transformação sustentável para a sua vida junto comigo. Porque os hábitos, eles não começam grandes. Eles começam pequenos o suficiente para sobreviverem. E daí é que eles crescem, ok? E quando eles conseguem sobreviver, eles se repetem. E quando eles se repetem, eles vão fortalecendo uma identidade. E quando eles fortalecem essa identidade nova, você consegue finalmente mudar de vida, né? O sucesso, ele raramente nasce de um único grande esforço. Normalmente, ele nasce de uma capacidade de você repetir pequenas ações todos os dias sem desistir. Bingo, né? Aqui no Clube da Mente de Ouro você aprende que disciplina não é uma intensidade constante, né? Não é aquela volúpia. Disciplina é uma consistência inteligente. Você é constante de uma forma inteligente, ok? Como eu sempre termino te lembrando, toda aula minha, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você. E frente ao nosso tema de hoje, eu posso te dizer que a vida que você deseja construir, né, os seus sonhos, todo mundo tem sonhos, ela começa com pequenas ações que você decide repetir todos os dias, ok? Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, manda para alguém que você sabe que vai fazer diferença esse conteúdo de alto valor. Continua comigo, porque o próximo capítulo, o capítulo 14, ele pode trazer aquela virada mental que você precisava, né? Para você desbloquear várias coisas na sua vida, ok? Um beijo grande no coração de vocês.